Shalom, shalom, queridos, bom dia. Hoje nós vamos entrar no 15º áudio do nosso seminário de Batalha Espiritual Avançada. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos lá. Queridos, hoje eu queria falar de um texto de 1 Timóteo 6,12, né? Sobre militar a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Queridos, essa nossa batalha espiritual, a qual nós estamos envolvidos, deve ser combatida através da fé. É a única briga que o crente precisa ter e vencer. Amém? Como um servo de Deus, filho de Deus na terra. Qualquer outra batalha ou guerra, né, fora essa, é desperdício de tempo, uso inadequado, amém, de força, para finalidade nenhuma. Amém? Toda a sua alegria, proteção, prosperidade, as portas que se abrem, dependem do sucesso nessa luta, nesse combate. Tá bem? Você tem que estar engajado enquanto Jesus não volta. E eu quero dizer algo para você. Sabe por quê, queridos? Já faz mais de 2000 anos que dizem que Jesus está voltando. E ninguém fala, mas ele não voltou. É que ele volta para quem está morrendo. Para quem está morrendo, amém? Ele não tem mais chance de conseguir a salvação. Amém? Ele perdeu sua oportunidade de conquistar a coroa da vida. Amém? A pessoa morreu, acabou ali seu tempo. Então estejamos atentos. Amém? Porque o tempo não para. Queridos, a definição desse combate e as formas que devemos combater são indispensáveis na vida do cristão. Os que desejam ser usados pelo Deus Altíssimo. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milite por elas. A boa milícia. Os termos, querido, combate e milícia significa a mesma coisa. Amém? Paulo está ali falando para Timóteo combater o bom combate da fé. E havia muitas dificuldades a qual Timóteo tinha que transpor no seu ministério. E Paulo estava ensinando como ele ia conseguir vencer essas dificuldades. Apóstolo tinha vencido muitos combates durante sua carreira ministerial. E ele tinha uma bagagem grande que podia ser muito útil na carreira espiritual ou ministerial de Timóteo. Foi o apóstolo Paulo que no fim de seu ministério, depois de muitas batalhas, afirmou que combateu o bom combate, acabou a carreira e guardou a fé. Apóstolo Paulo, queridos, estava dizendo para Timóteo que o combater o bom combate, encorajados pelas profecias que tinham sido ditas a respeito dele, era fato, ele ter que enfrentar aquilo tudo. Algo, querido, tinha sido dito acerca da vida do ministério de Timóteo, e Paulo estava sempre o motivando a usar essas profecias nessa guerra como arma. E Timóteo tinha que observar a sua fé o tempo todo. Queridos, fé, ela tem níveis. Vocês podem ver que antes de Deus
permitir que Davi enfrentasse o gigante, Davi enfrentou o urso, Davi enfrentou o leão, Davi foi preparado para aquilo. Deus não ia perder Davi nesse confronto. Então, queridos, isto revela que nós não devemos ficar preocupados, distraídos das nossas mentes, confusos, mas saber que a vitória já nos foi dada. Amém? Você só tem que cumprir, dançar conforme a música, cumprir o beabá de Deus, entrar na palavra. Você não deve deixar nada tirar o teu foco. Não olhe nem para a esquerda, nem para a direita, tá? Para que você não seja um alvo das mãos do inimigo, das mãos de Satanás. Primeira coisa que o diabo procura atacar na sua vida, querido, é a sua mente. Ele sabe que se você tem a mente firme, ele não vai conseguir colocar algo na sua mente. Por isso que você tem que estar munido da palavra de Deus. Aí você está forte, aí você vai derrotar o inimigo. Resistir o diabo na fé e ele fugirá de vós. É por isso que ele tenta atormentar a nossa mente de dia e de noite. Ele mostra circunstâncias, ele coloca os problemas em evidência. Ele só sabe fazer isso. Ele vai ficar tentando fazer com que você preste atenção nas circunstâncias e não na palavra de Deus, não nas profecias, não nas promessas. Amém? Ele usa essas pessoas usadas pelo inimigo, né? Negativas, para tirar a tua paz, para te desanimar, para mostrar dificuldades. Amém? Coisas, mostrar as complicações do dia a dia, né? Vai mostrar para você apenas a parte ruim das pessoas, das coisas, né? Que ele vai tentar trazer o medo para você. E o medo é o contrário, é o antônimo de fé. Então nessa batalha, se você tiver com a mente vazia, tem um ditado do mundo, tá? E não bíblico, que diz que mente vazia é a oficina do diabo. E é. O problema é que é. Amém, queridos? O diabo só vai trabalhar em mente vazia, mente que está cheia. Satanás vem falando alguma coisa, você é igual uma mosca, você bate nele e fala, ups, aqui não, sai para lá. Amém? Não deixa ela pousar, porque Satanás só vai ter força se você der ouvidos. Se você resistir ele na fé, falou, não, a palavra de Deus diz o contrário. Você está totalmente enganado, Satanás. Você está totalmente iludido. Não é nada disso do que eu creio, não é nada disso do que eu espero. Os meus olhos são os olhos de fé. Eu estou crendo nas promessas do Senhor Jesus sobre a minha vida. E eu vivo pela fé. Amém? Eu não vivo pelas circunstâncias. Aleluia. Então Satanás tentando trazer negatividade, pânico, medo, desconfiança, pavor, né? Mas daí se você está com o coração guardado, amém, queridos? Lá em Provérbios 4, 23, você vai estar protegido contra esses furiosos ataques do inimigo, tá bem? Você não caminha por aquilo que você vê. Você vive pelo aquilo que você crê. Estou sentindo a presença do Senhor aqui. Querido, você pode passar por muitos desafios, mas o Senhor é contigo. E Ele já disse que você é mais do que vitorioso. Então, batalha espiritual avançada, amém? É você estar atento e perceptivo, sensível aos finos ataques do inimigo. Por que fino? Não estou falando que vão ser aqueles terríveis, barulhentos, e ele vai vir de chifres. Esses, queridos, você tira de letra. Amém? Eu quero ver você tirar, amém, de letra, os finos ataques do inimigo, a qual ele parece, às vezes, até transfigurado em anjos de luz. Amém? Esses são difíceis de serem anulados, aniquilados e destruídos. Amém? Toma muito cuidado com a tua mente. A batalha é travada na tua cabeça.
ela pode passar para o físico. Amém? Mas se você começar a pensar que você está doente, logo você vai estar. Amém? Porque você abaixou a guarda. E aquilo veio sobre a tua vida como uma bomba e te alcançou. Amém? O diabo vai vir com tudo sobre a tua cabeça. Tá? Você pode ver que antes de uma pessoa pecar, antes de uma pessoa entender, tá, que ela antes de uma pessoa entender que ela é um alvo para o inimigo, amém? Ela vai sendo atacada deliberadamente, ela vai sofrendo com aquilo e não entende. Amém, queridos? Então, muito ligado o tempo inteiro. É por isso que ele tenta atormentar, sabe, trazendo circunstâncias, situações, o tempo inteiro para a sua vida. Tá? Você não é, amém, um acidente, você não é uma derrota, você não é alguém que foi escolhido por Deus para sofrer. Esquece essas coisas. Diz na palavra de Deus que os planos deles, acho que é em Jeremias 29:33, se eu não estou enganado, tá? Diz na palavra de Deus que os planos do Senhor é que nós prosperemos e que tenhamos um futuro. Amém? Deus quer que todos tenhamos um futuro. Não temas, Deus é contigo. Compreenda, querido, que a reação, né, as respostas que você dá a essas imagens que o diabo põe para você, a essas circunstâncias que ele fica apresentando. Se você tem um problema financeiro, ele fica batendo. Você abre o olho de cedo, ele já vem com aquilo. Você nem escovou o dente, ele já te atacou 3 vezes falando que você tem uma conta para pagar. É terrível. Amém? Ele fica te trazendo os problemas incessantemente. Tá? E você tem que estar tocando essa mosca da sua vida. E você tem problemas, você tem que enfrentá-los. Amém? E solucioná-los. Se um cachorro chegar e fizer caca dentro da sua sala e você apenas colocar um tapete em cima, as moscas ainda vão chegar. Elas vão sentir que algo ali algo ali está sendo altar para aquelas moscas chegarem. Algo ali está trazendo aquelas moscas para aquele lugar. Mas você não vai colocar um tapete em cima. Você vai pegar uma pazinha, você vai arrancar aquela caca dali que o inimigo colocou na sua vida. E você vai pegar um produto de limpeza e você vai limpar bem. Você não vai deixar nem vestígio, porque ao mínimo vestígio aquelas moscas vão voltar. Não adianta só esconder, precisa curar. Precisa fechar as portas por onde o inimigo tem entrado. Torre cola cantara bodoro balabashora cantanako. Ei, querido, eu não sei você, eu estou sentindo Deus aqui de uma maneira gloriosa. De uma maneira gloriosa, de uma maneira espetacular e tremenda. Deus quer ver você lançar fora, tá? Essas setas de medo do inimigo. Você vai usar a palavra de Deus e vai combater da mesma maneira que Jesus combateu. Você vai reagir com base na palavra. Você não vai se dobrar diante das circunstâncias aparentes. Você vai meditar na palavra de Deus constantemente e vai confessá-la sobre a sua vida. Não permita, querido, essas imagens chegarem até teu coração. Toda preocupação, angústia, medo, dor, ressentimento, mágoa, nós destruímos no nome de Jesus. Eu tenho um versículo que o Espírito traz à minha mente. Acho que é João 6. Eu não estou bem lembrado onde é que está, mas diz assim: não turbem o vosso coração. Deixa eu ver aqui, ó. Não turbem. Não turbem o seu coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai, João 14, queridos, que João 6. Não perturbe o vosso coração, palavras de Jesus. Amém?
Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito a vocês. Mas estou indo preparar um lugar. E voltarei para buscar vocês para mim mesmo. Queridos, Deus já disse que não adianta você ficar preocupado com coisa alguma. Se eu for ler para vocês o texto de João 6,25, amém, ao começo do texto, preste atenção que Deus está falando com pessoas e eu preciso caminhar por dentro do esboço que eu tenho. Mateus 6,25, tá? Diz que Jesus chegou do outro lado do mar e disse, na verdade eu vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? E Jesus respondeu, a obra de Deus é essa, que creiais naquele que me enviou. Queridos, é tremendo o que Deus tem preparado para a minha vida, para a sua vida. Creia, Deus não brincou com nenhuma das coisas que Ele disse para você. Deus não brincou nenhuma das vezes que falou com você. Ora, comanamandorra balabancho. Aqui, queridos, Deus está querendo nos dizer, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a sua vida mais do que mantimento e o corpo muito mais do que vestuário? Olhe para as aves do céu que não semeiam, não cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós, Deus está falando com você, muito mais valor do que essas aves? E qual de nós, com todos os nossos cuidados, podemos acrescentar um côvado da nossa altura ou um minuto à nossa vida? E quanto às vestes, por que vocês andam preocupados? Olhem para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no fogo, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo o que nós vamos comer, o que nós vamos beber, o que nós vamos vestir, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Querido Deus, quer que você creia nessa palavra. A ansiedade vai anular a palavra de Deus. O medo vai anular a sua fé. A incredulidade vai quebrar, amém, a tua crença. Então, querido, em nome de Jesus, comece a olhar com os olhos da fé. Todos os dias medite na palavra de Deus um pedaço, porque você verdadeiramente vai caminhar pelo Espírito. Você vai viver através do que Deus te fala e não do que o diabo te fala. Lembre-se, a tua mente é um tremendo campo de batalhas. E Satanás está todo o tempo a investir nesse campo. Deus também quer investir, mas Ele te deu o livre-arbítrio, Ele não arromba nada. Ele vai deixar que você abra o coração, que você vá atrás da palavra dele. A palavra pode estar aí, cheia de poeira em cima da tua cômoda. A palavra pode estar
apenas jogada aí num canto da tua casa. Mas ela aberta, ela meditada, ela vai fazer você ficar cheio de unção, cheio desse mover profético dentro de você, anulando todas as obras do diabo, desfazendo todo o emaranhado do inimigo. E isso é batalha espiritual avançada, querido. Você cuidar do teu campo de batalha, o capacete da salvação, o escudo da fé, a espada do Espírito, o cinturão da verdade, as sapatilhas de prontidão do Evangelho da Paz. Se você estiver cheio do Evangelho, você vai passar por cima de todo obstáculo. Satanás pode colocar todo tipo de armadilha para você pisar, se cortar, você vai passar por cima, porque você é de Deus. Porque você está preparado, porque você não está desapercebido, você está conectado, você está ligado, você está conectado ao trono do Rei da Glória. Chora, comandora, mandou manai. É preciso, querido, que você medite na palavra de Deus constantemente. Constantemente. A mente, querido, é a porta do coração. Se estiver preocupado é cheio de medo, cheio de dúvida. Lá no Salmo 125 fala que os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Permanece para sempre. Não se abala. Não se abala. Não se abala. Quando você confia em Deus, Deus se levanta do trono e dá ordem aos teus anjos a teu respeito. Satanás quer contaminar a sua mente com um monte de coisas sujas, tenebrosas. Amém? Para que você ouça os olhos dele. Os olhos e ouvidos, queridos, são as portas da mente. E a tua boca vai confessar o que está cheio do teu coração, como resultado do que você está pensando. Por isso é preciso vigiar ou cautelar de todas as coisas que se veem, que se ouvem e que se falam. Como filho de Deus, querido, você não pode falar de qualquer maneira. Você tem que estar prestando atenção na tua conduta. Jesus disse sim, queridos, que Deus exorta o filho que ama. E Deus está exortando alguns aqui. Deus está falando conosco aqui. Se você confessar, queridos, tá? Jesus Cristo como Senhor, naquele dia você vai ser salvo. Mas aquele que se envergonhou vai ser condenado. Deus vai usar as palavras dos nossos próprios lábios. Nós temos que estar tomando muito cuidado com o tipo de ataque que Satanás está fazendo na tua vida. Fica muito ligado. Estou sendo muito atacado. Vai para a palavra. Você precisa de porções da palavra. Vai ler, entra no quartinho, tranca a porta e vai ler. Vai meditar. Vai meditar. Chora pacapá torobalaba xarabadarabadaramasou. Oh, querido Deus, santo e poderoso. Senhor, nós vamos estar todos atentos à voz suja do inimigo. Nós vamos estar atentos, Senhor, à doce voz do Teu Espírito. E vamos obter discernimento vindo do alto, para poder entender, ó meu Pai, todo tipo de ataque. Querido, você vai receber agora uma pérola que talvez você não use. Se o inimigo estiver te atacando incessantemente, você consegue repreendê-lo dizendo: ei, Satanás, em nome de Jesus eu te repreendo. Em nome de Jesus eu te repreendo e te bloqueio e te anulo. E proíbo que outro pegue o teu lugar. Papai, eu não quero mais ouvir a voz do inimigo, mas quero ouvir a tua voz. Em nome de Jesus eu te repreendo, Satanás. E Satanás vai sair do teu meio. Satanás vai sair da tua frente. Porque ele não suporta, querido, ouvir o nome de Jesus. Amém?
Que Deus te abençoe muito nesse dia. Esse é o 15º áudio. Eu quero pedir para Deus te abençoar, para todos que estão cooperando com esse ministério de alguma maneira, seja com 5, com 10, com 30, com 50, com mais. Que Deus te abençoe, queridos, porque eu decidi, amém, tá buscando a Deus durante um longo período e parar agendas e parar de sair tanto, para eu subir de nível, para eu me fortalecer, para eu poder estar mais íntimo do Senhor. De tempos em tempos o Senhor me colocou dentro de uma cadeia, dentro de uma cabana de oração, dentro da base, dentro de 1000 dias de monte. Sempre eu passei períodos longos com Deus e isso mudou toda a minha história. As pessoas sabiam que os apóstolos eram homens especiais, homens muito usados por Deus, porque sabiam que eles tinham estado com o Senhor. E coisas grandes e maravilhosas eram realizadas, porque eles tinham gasto tempo com Deus. Gaste tempo com Deus, coloque o inimigo para correr, porque você é o maior milagre de Deus. Deus daria o mundo inteiro por causa de ti. Trocaria o Egito e algumas outras nações em resgate da tua vida. Então saiba, querido, saiba, você não foi chamado para ser cauda, você é cabeça. Que Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Tchau, tchau.